Senhor Deus, em nome de Jesus, uma curta oração que eu te faço. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a pregar a Tua palavra. Ajuda-me a compartilhar a Tua revelação. Fala comigo, fala com o Teu povo, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Assim diz Deus, preste atenção. Procurei entre eles um homem ou uma mulher que levantasse os muros e que se colocasse na brecha diante de mim. Procurei alguém que se colocasse a favor desta terra para que eu não a destruísse. Porém, eu não encontrei ninguém. Misericórdia, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus traz uma revelação que muitas vezes foge da nossa compreensão. Deus procurou um homem ou uma mulher que se colocasse na brecha. E de forma bem imediata, eu vou explicar logo. Essa brecha, meus irmãos, é a oração. Em determinado momento da história de Israel estava passando por muita crise, Israel estava passando por muita luta. Havia corrupção em todos os setores, na política, no meio do povo e também na religião. A religião judaica estava corrompida. É tanto que esse mesmo profeta Ezequiel, em determinado momento, a Bíblia fala que a mão de Deus veio sobre ele e puxou ele pelos cabelos. E levou ele em espírito para dentro do templo, e lá dentro do templo ele viu os sacerdotes e os levitas adorando demônios dentro do templo. Um templo que era consagrado a Deus lá dentro, em um quarto secreto, em um quarto escondido. Os pastores da época, os levitas da época estavam adorando demônios dentro da igreja da época. Terrível. E Deus procurou naquela terra alguém para orar. Deus procurou alguém naquela terra para se colocar de joelhos na brecha de oração e começar a clamar: Deus tenha misericórdia, Deus tenha compaixão, Deus envie o teu socorro a esse povo. E de forma triste, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus não encontrou uma única pessoa. Deus não encontrou, meus irmãos, nem um homem, nem uma mulher, nem um jovem. Não havia em Israel, nesse contexto aqui, uma única pessoa orando. Misericórdia. Meus irmãos, a ausência de oração causa um estrago muito grande. A ausência de um homem ou de uma mulher de oração causa uma derrota muito grande. Aqui, Deus procurou em um país inteiro alguém para orar e não achou. Deus procurou em um país. Mas será que se Deus procurar na sua casa e na minha casa, Ele vai encontrar alguém orando? Se Deus for na sua casa, se Deus visitar a sua casa para procurar alguém orando, será que Ele vai encontrar? Deus está te encontrando orando dentro da sua casa? Deus está encontrando os seus joelhos no chão, as suas mãos levantadas? Deus está ouvindo a sua voz orando dentro da sua casa? Em favor dessa cidade. Toda terça-feira eu clamo por essa cidade porque eu sei a importância, porque Deus procura pessoas para orar por essa cidade. Meus irmãos, Deus procura. Se Deus procura é porque Ele tem interesse, se Deus procura é porque Ele quer encontrar. Durante 60 minutos aqui, meus irmãos, os olhos de Deus nos encontraram orando. Durante 60 minutos, durante uma hora, os olhos de Deus nos encontraram, meus irmãos, nessa pequena igreja, nessa pequena congregação, nessa pequena cidade. Os olhos de Deus nos encontraram orando, clamando, e com os olhos dele ficaram maravilhados. Porque, meus irmãos, como eu disse aqui no início, não é a nossa cantoria, não são os nossos louvores bem decorados, bem ensaiados, que chamam a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a oração. O que chama a atenção de Deus é um homem e uma mulher que ora. Pode cantar lindamente, pode cantar de forma bela, pode ser um talento, pode ser o melhor cantor. Se não tiver oração, não está agradando a Deus. E no versículo seguinte, meus irmãos, no versículo 31 de Ezequiel, capítulo 22, veja o que Deus disse depois que ele não encontrou uma única pessoa orando. Ele procurou, não encontrou uma mulher, não encontrou um homem, um ancião, um jovem, não encontrou ninguém.
Aí no versículo seguinte, sabe o que nos diz? Por isso derramei sobre eles a minha indignação. Meus irmãos, quando nós não oramos, Deus fica indignado. E a indignação de Deus não é a indignação do homem, não. Queira receber a indignação de um homem, de uma mulher. Queira receber a indignação da carne e do sangue. Mas acredite, a indignação de Deus, meus irmãos, não queiramos receber, não. Que não haja no nosso coração essa curiosidade de querer conhecer ou receber a indignação de Deus. E Deus ficou indignado. Deus ficou indignado porque Ele não encontrou ninguém orando, ninguém clamando, ninguém suplicando por misericórdia, ninguém se arrependendo dos seus pecados, ninguém de joelhos no chão. Deus não encontrou. E infelizmente Israel, aqui nesse tempo, aqui nesse contexto, infelizmente Israel foi totalmente destruído. Aquele país foi arrasado, aquele país foi totalmente devastado. Mas Deus procurou alguém para orar. Ah, pastor, mas Deus não precisa de ninguém. Pastor, Deus não precisa de mim. Pastor, Deus não precisa do Senhor. Meus irmãos, acredite, tudo que existe no céu para ser ligado na terra precisa de oração. Deus pode fazer sim as nossas orações? Pode, mas Deus estabeleceu esse princípio, a oração. Nós temos que proclamar, nós temos que anunciar, nós temos que profetizar. Deus pode salvar toda a humanidade sem precisar que alguém pregue o Evangelho? Pode, mas Ele estabeleceu a pregação do Evangelho. Porque como Ele não crê se não há quem pregue, a salvação é através da palavra de Deus, ouvindo o Evangelho. Deus tem poder para salvar sem a necessidade dos pregadores? É claro que tem, mas Ele estabeleceu que assim tem que ser, através da pregação. O mesmo ocorre a respeito das situações desse mundo, das bênçãos, das promessas de Deus. É necessário ter alguém proclamando, é necessário ter alguém profetizando. O mesmo acontece com a misericórdia, com a compaixão, com o perdão de Deus. É necessário que haja joelho no chão, clamando e suplicando, para que Deus derrame essa misericórdia, essa compaixão e esse perdão. E ainda hoje Deus procura, meus irmãos, Deus procura homens e mulheres para orar. E acredite, não é Deus que vai fazer você clamar. Existe um engano, uma falta de entendimento no nosso meio, que é o seguinte: quando o Espírito Santo me toma, eu começo a orar. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele nos conduz em oração. Quem ora somos nós. Não pense que o Espírito Santo vai tomar o controle da sua vida e te fazer orar de forma descontrolada. É você que ora. E o Espírito Santo te conduz na oração. Porque o Espírito Santo não é um demônio para possuir, para dominar a mente das pessoas. Somos nós que, de livre e espontânea vontade, temos que orar, temos que dar esse ponto de partida, temos que dar o primeiro passo. Aí o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos direciona. Mas quem ora somos nós. Quem tem que clamar somos nós. E o Espírito Santo vem com poder, com sabedoria, para nós orarmos de acordo com a vontade de Deus. Mas vamos voltar para a nossa casa com essa revelação. Deus procura. Deus procura na sua casa oração. Deus procura na rua da sua casa alguém que ora. Deus procura nessa cidade alguém que ora. Deus procura homens e mulheres que se colocam na brecha. Meus irmãos, quando nós temos uma vida de oração constante, quando nós estamos constantemente na brecha de oração, Deus sempre vai nos usar, meus irmãos. Deus sempre vai nos usar. O problema é que chegou a moda. O problema é que chegou a moda de muitos querer ser usados por Deus sem vida de oração. Mal aceitou Jesus, mal se converteu, já colocou lá a agenda aberta para cantar, para pregar. Vai perguntar se ora. Não ora não. Não tem vida de oração nenhuma, mas já se acha na capacidade de ter uma agenda aberta para ir pregar, para ir cantar. E não passa tempo com Deus, não tem vida de oração. Aí fica forçando as agendas. Fica, estou aqui, me chama para pregar, me chama para cantar, anota em meu telefone. Misericórdia. Quem tem que fazer a nossa agenda é Deus, quem tem que nos enviar é Deus, quem tem que nos conduzir é Deus.
sem preparação nenhuma. E a oração, meus irmãos, é o primeiro passo para sermos preparados pelo Espírito Santo. Quem ora está sempre na brecha. Quem ora está sempre no alcance de Deus para ser usado por Deus. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque tem uma família. Tem uma família que com muita luta, com muita dificuldade, tem vindo aqui nos cultos. No domingo, com muita luta, com muita dificuldade, vieram, foi uma batalha. Mas sabe como eu fui parar dentro daquela casa? Eu cheguei aqui nessa igreja para orar, fechei a porta. Quando eu fui me colocar de joelhos, o telefone toca. E um membro daquela família entra em contato comigo, conseguiu meu telefone pedindo socorro. Pastor, o senhor está onde? Preciso que o senhor vá lá na minha casa nos ajudar, está acontecendo uma situação aqui. E a partir dali eu comecei a ir naquela casa. E temos ido toda semana. A família está correspondendo, tem vindo também. Uma membro daquela família veio de Onápolis só para aceitar Jesus aqui em Guaratinga, diante da forma como Deus tem nos usado dentro daquela casa. Mas por quê? Eu estava na brecha. Eu estava na brecha. Quem está na brecha, Deus usa, Deus direciona. De tantos pastores que tem nessa cidade, Deus tocou no coração de um membro daquela família para ligar justamente para mim. Certa vez eu tive um sonho com uma mulher, ela trabalha em determinada empresa, determinado comércio aqui nessa cidade. Eu tive um sonho com ela, onde ela estava prestes a ser picada por um escorpião. Mas de repente ela enxerga. De repente ela se toca e tem um escorpião se aproximando dela. Ela pega uma garrafa de Baygon de inseticida e taca no escorpião e o escorpião sai correndo. No dia seguinte, estou eu lá naquele comércio e senti no coração de compartilhar com aquela irmã. Falei, minha irmã, eu tive tal sonho com a senhora. E foi assim, assim e assim. É Deus dando sabedoria, é Deus abrindo os olhos para a senhora, para que a senhora afugente para longe da senhora uma ameaça. Amém, pastor, amém. Uma semana depois eu volto naquele comércio e antes dela me entender, ela diz, pastor, naquele dia que o senhor me procurou para falar aquele sonho, dias antes eu orei a Deus, Deus, me dá um sinal, Deus, fala comigo, Deus, me mostra algo a respeito da minha vida, Deus, eu preciso ouvir o Senhor. E ela falou que naquela oração ela pediu a Deus justamente para me usar. Olha só que interessante. Aí Deus vai e me faz sonhar com aquela mulher que eu não tenho nem amizade eu tenho com ela. Mas ela fez um pedido a Deus e Deus viu que eu estava na brecha e me deu aquele sonho. Quando nós estamos na brecha, meus irmãos, nós somos usados por Deus. Essa é a importância da oração. Nós somos usados verdadeiramente por Deus. Mas não se esqueça, o primeiro benefício da oração é você ser um homem e uma mulher de oração dentro da sua casa. Porque não pense que Deus vai começar de fora primeiro. Para você ser um homem ou uma mulher de oração na casa dos outros, primeiro você tem que ser dentro da sua casa. Primeiro Deus tem que te encontrar no secreto da sua casa, para aí sim Ele te enviar a mais e mais brechas, a mais e mais lugares onde há necessidade da graça, da misericórdia e da palavra de Deus. Amém? E que vocês, do mais velho ao mais novo, sejam encontrados por Deus, orando, clamando, tendo uma vida plena de oração. Amém, meus irmãos e irmãs?